Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Pode sentar, por favor, toda a igreja. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 14 a 17. Paulo diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Quem diz amém por isso? Louvar a Deus pela presença do pastor Jaime, que estava, gostei da palavra do pastor Carlos, José Carlos, na terça-feira, missionário da Bolívia. Ele falou que o pastor estava encapsulado, o senhor estava encapsulado e hoje saiu da cápsula, né? E está conosco. Deus abençoe, pastor Jaime, viu? O senhor é uma pessoa querida nossa, viu? Bem como os demais, mas a sua presença nos fortalece nesta noite, viu? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós já fizemos um estudo aqui sobre a Epístola aos Romanos, e não é que nós vamos voltar novamente, mas se nós pegarmos a Epístola de Paulo aos Romanos, na verdade essa epístola é conhecida como um grande compêndio de teologia. Paulo, já falei aqui várias vezes, frisei que o apóstolo Paulo, ele é o sistematizador da doutrina bíblica. Paulo pegou todos os ensinamentos de Cristo, Paulo pegou toda a profecia, e Paulo vai sistematizar todas as coisas. Paulo vai falar da justificação pela fé, Paulo vai falar da santificação, Paulo vai falar da regeneração, Paulo vai falar de tantas outras coisas necessárias que fundamenta o evangelho de Jesus Cristo. Paulo não está criando outra teologia, Paulo está fundamentando o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai mostrar Jesus como a plena revelação de Deus que se manifestou aqui neste mundo. Vai mostrar Cristo como divindade, como Filho de Deus. Vai mostrar Cristo como a terceira pessoa da Trindade Santa. Ele vai mostrar Cristo exaltado. Ele vai mostrar Cristo nas regiões celestiais. Ele vai mostrar Cristo como supremo juiz. Ele vai mostrar Cristo como aquele que virá buscar e julgar os vivos e os mortos. Ele vai mostrar Cristo como o Senhor de todo o cosmo. Ele vai mostrar Cristo como o Salvador de toda a vida. Ele vai mostrar Cristo que se ofereceu como sacrifício vicário para nossas vidas. Ele vai mostrar Cristo como aquele que viveu, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus e há de vir buscar aqueles que de bom grado entregaram as suas vidas a Ele. Glórias a Jesus. Romanos, irmãos, para muitos eminentes homens, intérpretes, teólogos da palavra do Senhor, Romanos é um descortinamento dos mistérios de Deus. Paulo vai falar de coisas profundíssimas que estão incluídas dentro do Evangelho. Paulo, ele vai colocar a lume verdades que até então não vieram. Por quê? Porque ele vai falar da ciência, e ele mesmo diz que, ó profundidade da ciência e do conhecimento de Deus, ele vai tirar tesouros escondidos da epístola aos Romanos. É em Romanos que ele vai falar da grande diferença das alianças.
Paulo vai colocar Jesus como cabeça federal de todas as coisas, todas as promessas estão fundamentadas na pessoa de Cristo. Ele vai centralizar Cristo como alvo da nossa fé. Ele vai mostrar Cristo como aquele que está exaltado e que domina sobre todas as coisas. Glórias a Jesus. A história de Roma, irmãos, está envolta dentro outras coisas e lendas. Todas as pessoas que estudaram história, quando estuda história geral, quando vai estudar sobre Roma, logo vem a ideia da história de Rômulo e Remo. E há uma pintura, há uma escultura deles dois bebendo leite em uma loba. Todo mundo já viu isso em livro de história. Segundo a lenda, no dia 21 de abril de 763 a.C., Roma foi fundada. Desculpa, 53. Então, há uma lenda que conta como foi fundada Roma. Roma, na verdade, ela começa como um reino, passa depois por um período chamado República, que dura 500 anos, e por fim Roma se torna um grande império que domina, que subjuga outras nações. Então, falar sobre Cristo para os romanos é trazer uma nova perspectiva de vida. É mostrar que não é a lenda que fundamenta a criação de Roma, mas é o próprio Deus. Paulo vai falar no capítulo 1 que o nosso Deus criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Deus cria os anjos, os querubins, os serafins, as potestades, os tronos. E Deus também criou as coisas visíveis, palpáveis. Deus criou o sol, criou a lua, as estrelas. Enfim, Deus criou todo o cosmos. E Paulo vai falar que diante do que se pode observar da criação de Deus, ninguém é indesculpável perante Deus. Paulo vai dizer que, a despeito de uma revelação geral e particular, uma revelação geral para os gentios, eles não terão desculpa quando se encontrarem diante do julgamento de Deus. Por quê? Porque a própria natureza vai atestar categoricamente que por trás de tudo isso existe um Deus provedor, um Deus criador, que não somente cria, mas que mantém todas as coisas com as suas leis e ordenanças. Para os judeus que tiveram uma revelação especial, que conheceram a lei, que conheceram a revelação, que foi dado para Israel os profetas, e é Paulo no capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 4, que fala de 9 privilégios que Israel teve e que eles deixaram para trás. Paulo vai elencar alguns deles. Paulo vai falar das ordenanças, Paulo vai falar da lei, Paulo vai falar da adoção de filhos, Paulo vai falar dos estatutos, Paulo vai falar de Cristo revelado. Então, os judeus não são desculpáveis, eles conheceram na íntegra a revelação de Deus, mas ninguém está fora disso tudo, porque Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glórias a Jesus. Então, Romanos, irmãos, é uma revelação profunda de Deus para nossas vidas. Como eu já falei a princípio, que eminentes homens usaram Romanos para trazerem para as pessoas enxergarem o que Deus está se revelando através da epístola escrita por Paulo. Lutero, Calvino, Francis Schaeffer vai dizer que as universidades de direito dos Estados Unidos usaram a epístola aos Romanos para que os alunos aprendessem a terceira arte da argumentação.
Então, é uma carta profunda. John Stott vai dizer que poderia ser chamado, a Epístola aos Romanos, do Evangelho segundo Paulo, porque o que Paulo trouxe é revelação profunda de Deus, tão profunda que Pedro, quando escreve a sua segunda epístola, Pedro vai dizer que Paulo usou de coisas tão profundas que é difícil a gente entender simplesmente por observar isso aqui. Então, Romanos é uma riqueza profunda para nossas vidas. E nós vamos ver hoje, nesta noite, as principais ênfases da carta de Paulo aos Romanos. Primeira coisa, irmãos, o tema de hoje, na verdade, é o poder do Evangelho, irmãos. O que Paulo vai falar no capítulo 1 sobre o Evangelho, sobre a fé que se revela, sobre a motivação, a dinâmica da fé na vida daqueles que creem, é o tema central da Epístola aos Romanos. Se você pegar qualquer intérprete, qualquer biblista, ele vai focar em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que nós já lemos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, da promessa, e também do grego ou do gentil, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Glórias a Jesus. Primeira ênfase de Paulo, irmãos: mostrar a unidade da igreja. Paulo vai mostrar que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja deve estar unida. A igreja deve estar focada dentro do Evangelho. Os irmãos sabem que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quando Lucas registra os seus acontecimentos, ele vai dizer que a igreja crescia na doutrina, no partir do pão, nas orações. Então a igreja tem que estar unida para a doutrina, a igreja tem que estar unida no partir do pão, na santa ceia do Senhor, a igreja tem que estar unida nas orações, para que a obra do Senhor cresça e que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Então, existe a unidade da igreja. A igreja é um corpo que, apesar de ser corpo, ela tem que estar unida no cabeça central. O cabeça central da igreja é Jesus Cristo, e a ele seja dada a honra, o louvor, a adoração para todos sempre, e todos dizem graças a Deus por isso. Primeira ênfase: mostrar a unidade da igreja. Efésios capítulo 2, versículos 14 a 16. Paulo fala da unidade em Romanos, e ele vai desenvolvê-la na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 a 16. O que Paulo fala lá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Versículo 15: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Quem diz amém? Amém. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é uma coisa vulgar. Paulo não está falando de mistura. Paulo está falando de unidade. Paulo está falando de coisa coesa. Os irmãos sabem que no templo de Jerusalém, do pátio dos gentios para os filhos de Israel, segundo Flávio Joséfo, existia uma mureta de 3 côvados. Em cima,
uma grande pedra escrita: aquele que for apanhado ultrapassando os limites de separação, receberá como pena a própria morte. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que com a morte de Cristo na cruz do Calvário, quando o sangue verteu e ele falou: está consumado, a parede de separação foi derribada, e agora gentios e judeus faz parte da amizade e da paz com Cristo, e ambos são um único povo para a glória de Deus Pai. Glórias a Jesus. Então a igreja é uma unidade em Cristo Jesus. Aqui não tem, dentro daquilo que nós conhecemos como igreja, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. A igreja não precisa de cotas, a igreja precisa de unidade. Quem precisa de cotas raciais é lá fora, que faz segregação racial. Mas aqui na igreja não tem grande, não tem pequeno, não tem douto, não tem douto. Aqui todos perante Cristo foi feito a paz pelo sangue vicário que derramou-se na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do eterno Deus. Glórias a Jesus. Segunda coisa que nós vamos encontrar em Romanos. A primeira foi mostrar a unidade da igreja. Segunda coisa, Paulo vai evidenciar a universalidade do pecado. Pecou tanto os judeus, como pecou os gentios também. Aí Paulo vai bradar, vai ecoar para todos os povos. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, que é um texto áureo que nós falamos sempre em nossas pregações evangelísticas, sempre pregamos na igreja, e às vezes nós pregamos mais para os ímpios do que para a igreja, mas Paulo vai bradar, a voz dele ainda ecoa ainda hoje. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glórias a Jesus. Paulo vai centralizar a cruz de Cristo e vai falar daqueles que vieram antes e os que vieram depois. Desde Adão a cada criança que nasce hoje, a mesma palavra se repete: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado é universal. O pecado atingiu toda a raça humana. Deus criou o homem no Éden para viver sem fim. O homem não ia morrer. Deus colocou o homem para lavrar a terra, para procriar, para gozar das benesses de Deus. Deus deixou que o homem aproveitasse de todas as coisas. Deus deu o direito de o homem nomear os animais, as aves. Deus criou todas árvores para que o homem pudesse gozar delas, para se alimentar. E Deus fez uma única exigência: não prove da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem prevaricou contra Deus. O homem engrandeceu-se perante Deus, desobedeceu a Deus. O homem virou as costas para Deus. O homem criou circunstâncias para sair da presença de Deus, mas diante de Deus ninguém pode fugir. O nosso Deus tem olhos como chama de fogo, ele prescruta aquilo que está escondido, que está oculto. Diante dele não há trevas, e Deus vai conversar com o homem na viração do dia, e este homem fica recluso de Deus, se esconde para não parecer as suas vergonhas. Mas o homem pecou, fez vestimentas de figueira, uma coisa
Deus é terrível, mas Deus teve que sacrificar o animal como protótipo de Jesus Cristo, que um dia ia derramar o sangue inocente para nos remir de todo pecado. E agora esse homem que cai, que é pecador, que é o Adão que veio da terra, Deus dá sentença inexorável: tu veio do pó e para o pó tu vai voltar. Mas Deus disse: da semente da mulher vai levantar um para esmagar a cabeça da serpente, e este foi levantado, e nós estamos aqui glorificando o seu santo e bendito nome. Glórias a Jesus. Terceira ênfase de Romanos. Paulo escreve para manifestar a justiça de Deus no Evangelho. Ele vai mostrar, provar, evidenciar que através da revelação de Deus desde o Antigo Testamento, o Evangelho começa numa promessa do Éden. O Evangelho não é o segundo plano de Deus. O Evangelho é o plano de Deus. O Evangelho não é uma inovação da Bíblia. O Evangelho é a própria Bíblia. O Evangelho é as boas novas de Deus. E Deus sempre tem boas novas para nossas vidas. E Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 21 e 22, Paulo vai falar da justiça do Evangelho. Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22. Aí Paulo diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Quem diz amém por isso? Nós estamos ouvindo com muita ênfase nesta última hora teólogos com linhas liberais desconstruírem a revelação plena da palavra de Deus. E o que me choca, o que me causa pavor, é que muitas pessoas estão dando ouvidos a estas doutrinas, que segundo a Bíblia são doutrinas de demônios. Por quê? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a plena revelação de Deus. Tudo que está na Bíblia está dentro da revelação de Deus. Então, desconstruir esta base bíblica da revelação plena e verbal é desconstruir a Bíblia. E teólogos falando que o Antigo Testamento já caducou e que nós temos que focar a visão teológica dentro do Novo Testamento e desconstruirmos alguns princípios basilares da fé, isto vai cair por terra, porque a palavra de Deus vai prevalecer para todo sempre. Nós já falamos que o Novo Testamento, ele está latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento está patente no Novo Testamento. Um é o complemento do outro. Então louvado seja o nome de Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, que revela que toda a Bíblia, ela é a revelação plena de Deus para nossas vidas. Glórias a Jesus. Em quarto lugar, como ênfase de Paulo na Epístola aos Romanos, anunciar a doutrina da justificação pela fé. Paulo vai tirar o pensamento de muitas pessoas que serão justificadas pela fé, pelas obras,
que quanto mais elas praticam obras de caridade, terão mais direitos diante de Deus. E Paulo vai dizer, não é bem assim as coisas. E Paulo vai trazer essas evidências no capítulo 4 da Epístola aos Romanos, trazendo a figura de Abraão, o pai da fé. Ele vai dizer que Abraão não foi justificado pelas obras. Isso está em Romanos capítulo 4, por gentileza, versículos 4 a 8. Veja o que Paulo fala para que as pessoas deixem de pensar que são justificadas pelas obras. Romanos capítulo 4, versículo 4 ao capítulo 4, versículo 4 a 8. Paulo diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça. Ele está falando aqui de salvação, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Glória a Jesus. Então não é pelas obras que somos salvos. Paulo no capítulo 4 também vai dizer que não foi por causa do pacto da circuncisão que Abraão foi salvo. Voltemos ao capítulo 4, versículos 9 a 12. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Abraão foi imputado antes dele circuncidar-se, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12: e foi pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então nós estamos aqui nesta noite, não é por causa de obras que nós temos na presença ou justiça humana. Nós estamos aqui porque o pacto da salvação em Cristo Jesus foi efetivado e nós adentramos a esta maravilhosa graça. Diga amém por isso, glórias a Jesus. Então, Abraão, se você pensa que tem algum mérito, vá tirando o cavalinho da chuva. Então não foi pelas obras, não foi pela circuncisão, e nem foi pela lei também, irmãos. Foi pela fé. Romanos capítulo 4, versículos 13 ao 15. Aí Paulo diz: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque
onde não há lei, também não há transgressão. Se você pensa que está aqui nesta noite porque lê muito Bíblia, porque ora, porque jejua, porque canta, porque faz obra de justiça, e você entra aqui e bate no peito, não, eu sou realmente um verdadeiro crente, vá pegando o beco. Você está aqui nesta noite unicamente pela justificação pela fé. E justificação pela fé é um termo jurídico que significa absorver uma pessoa que ia ser condenada, mas pelo amor de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, Ele perdoou nossos pecados e nós estamos aqui unicamente pela justificação pela fé. Quem glorifica o nome do Senhor nesta noite? Aleluia! Então não há mérito em nós, não há justiça em nós. O único mérito, a única justiça é de Jesus Cristo. Por isso que nós levantamos mãos santas para os céus, para dizer que louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado para a remissão de nossos pecados. Glórias a Jesus. Quinta ênfase. Paulo vai proclamar a nova vida na pessoa de Cristo. Paulo vai mostrar em Romanos, irmãos, que se nós permanecermos em Cristo, nós seremos uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. E esse novo aqui não é recalchutado, não é remendado. Este novo aqui é feito de novo. Uma nova criatura na presença de Deus. Quando Cristo me salvou, quando Cristo lhe salvou, Ele não colocou remendos, Ele não fez reparos, Ele nos tornou uma nova criatura na sua presença. A condenação que estava sobre nós, ela foi retirada e agora nós somos uma nova criatura na presença de Deus. Quando você for para casa e for orar, você vai orar como nova criatura. Você está aqui como nova criatura. Você canta como nova criatura. Eu tenho que pregar como nova criatura. Eu sou crente porque eu sou nova criatura. Os senhores são pastores porque são nova criatura. Sem ser novo não dá para ser crente, sem ser novo não dá para orar, sem ser novo não dá para ser ministro, tem que ser nova criatura. Louvado seja a transformação que o Evangelho faz em nossas vidas. Glórias a Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, nova... É segunda, né? É segunda ou primeiro? Segunda, desculpa. Segunda epístola aos Coríntios. Isso acontece com todo mundo, viu? Comigo e com vocês também. Não fica orgulhoso por causa disso, não. Isso é natural, a gente vai citando e troca, né? Quando se troca... Agora, cuidado, um dia o pastor Cervantes está pregando, o pastor Cervantes, que é da Argentina, e ele trocou os peixes, a quantidade de peixe por pão. Aí o intérprete falou certo, ele diz: fale como o pregador está falando, né? Então não vai trocar as coisas não, mas aqui pode trocar, viu? Então é segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para você não ficar orgulhoso e pensar que também não erra não, você também erra, viu? Quem não tem pecado, que atire a primeira
Isso é uma coisa normal, natural, né? Às vezes a pessoa está pregando e fica nervoso. Não precisa, não. É um erro, foi um erro de citação. E a gente corrige, né? É bom que tem os universitários que dizem, não é segundo, não é primeiro, não. Então, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso é sinal de uma igreja que é instruída, né, irmãos? Que está atenta. Quando não está atenta, passa, vai embora e deixa para lá. Mas quando a igreja está ligada, aí, pastor, é segunda, viu? Então, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em quem? Em Cristo, nova criatura é o que? Que mais? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está novo aqui em Cristo, levanta as mãos e diz amém. Irmão, crente que não se renovou, segundo a palavra, é um crente difícil de você engolir, irmãos. Que quem não se renovou em Cristo é chato, é ignorante, é atravessado, é intrometido, não respeita, não considera, não nasceu de novo. Como é que vai fazer essas coisas? Não respeita a autoridade, não respeita o maestro do departamento, não respeita o maestro do coral, não respeita o professor da escola bíblica dominical, e o pastor nem se fala, não respeita. Mas quem nasceu de novo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, adeus, e tudo se fez novo. Aleluia. É uma nova perspectiva, é uma nova revelação, é um novo modo de viver. Quando vocês veem crentes que não nasceu de novo, não ande nem com ele, irmão, porque é uma raiz que pode contaminar, um joio no meio do trigo. Mas a melhor coisa que existe é você conviver com pessoas que nasceram de novo. E Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser enxergar, se você quiser adentrar dentro do reino, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos disse: como é que pode um homem velho voltar para o ventre da mãe? Ele disse: você não entende nada, você é mestre em Israel, você é intérprete da lei, irmão, tem crente que já leu a Bíblia todinha várias vezes, ora, jejua, se consagra e não nasceu de novo, por incrível que pareça. Porque quem nasce de novo, irmãos, é como o vento, que é soprado e você não sabe se ele vem ou se ele vai. Você pensa que ele está embaixo e ele está em cima. É aquela pessoa que sempre tem uma perspectiva voltada para o reino de Deus, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem diz amém por isso? Glórias a Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 11. Nascer de novo, irmãos, é morrer para o mundo. Você disse: não, mas eu estou no mundo, como é que eu vou morrer? Como é que você morre? Você morre quando você subjuga as coisas do mundo à vontade de Deus. Seu foco agora é o céu. O seu alvo agora é o céu. Romanos capítulo 11, 6, capítulo 6, versículo 11. Romanos 6 e 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem nasceu de novo aqui, levanta as mãos e glorifica ao Senhor. Seja sincero, viu? Senão as orações não sobem. Se for orar,
Jesus vai dizer, nasça de novo, senão acabou-se. Se nós nascermos, ou se nós nascemos de novo, estamos sendo nova criatura. Eu falei que a nossa visão tem que ser voltada para onde? Para o céu. E o céu está onde? Em cima. Paulo, objetivando essa relação do que é natural para o transcendental, ele vai escrever a epístola aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Por favor. Quero mandar também a paz à irmã Ruth, lá da Arapiraca, ao seu esposo, irmão João, que também está sempre ligado nos cultos aqui da igreja sede Farol. Deus abençoe, irmã Ruth. Receba um abraço do tamanho da distância, viu? Um abraço de 130 quilômetros é muito grande. Então receba nesta noite, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Paulo vai dizer, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele fala e ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Levanta as mãos e glorifique o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Aí algumas pessoas são antagônicas e vai dizer, eu vou viver a vida toda pensando no céu, eu não trabalho mais, não estudo mais, não faço mais curso de graduação, não me formo mais e acabou. Não, Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo que o nosso foco principal, apesar de você trabalhar, de você casar, de ter família, de construir, de ter, o seu foco principal não é aqui na terra. O seu foco principal é o céu. Deixe mais de passar tempo no seu WhatsApp, porque o seu foco não é o WhatsApp. O WhatsApp é um mecanismo bom, útil e necessário. Mas o nosso foco é o céu. Nós temos que andar pensando no céu. Viver pensando no céu. Por quê? Porque a nossa vida está escondida com Deus na glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos guardados, empacotados, reservados em Cristo Jesus. É Ele que nos abraça, que nos acolhe, é Ele que está conosco, é Ele que nos orienta, é Ele que nos estabelece. Então nesta noite, levante as mãos e glorifique aquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Então, observando essas ênfases e os versículos que foram lidos aqui em Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17, voltemos o nosso olhar para capítulo 1, versículo 1. Fazer como os pregadores aí, né? Hoje é só introdução, viu? Vamos lá, irmãos. Capítulo 1, versículo 1. Vê, irmãos, a sutileza, a profundidade que Paulo vai introduzir a epístola aos Romanos. Só estando ligado com Cristo para falar isso aqui, para considerar o que Paulo vai falar no versículo 1. Só estando imbuído do Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos urgentemente de pregadores imbuídos do Espírito de Deus. Nós precisamos de cantores, de departamento, de corais,
que exerçam uma ligação plena da terra com o céu. Que quando se pregue, que quando se cante, abra-se uma comporta no céu, a graça de Deus desça e a igreja sinta a presença de Deus no meio da igreja. Glórias a Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem ser mais servos. Não. As pessoas confundem serviço com subserviência. Ser servo de Jesus Cristo não é estar escravizado como o mundo lá fora escraviza as pessoas. As pessoas são escravas do mundo. Há pessoas que estão no mundo da prostituição, nas drogas, nas bebedeiras, e elas atestam categoricamente que não têm forças de saírem desses erros. Não tem. Tem pessoas que nos dizem: eu até queria ir para a igreja, eu até queria ser crente, mas tem alguma coisa que me aprisiona e eu não tenho força para ser crente. Mas Jesus Cristo é aquele que quebra corrente, que derruba barreira, é aquele que salva, é aquele que revela, é aquele que vai ao teu encontro. E nesta noite, você que me assiste, Jesus Cristo quer te libertar das correntes satânicas para você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo poderia muito bem começar dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo. Não, ele diz: Paulo, servo de Cristo. Porque só pode ser apóstolo se for servo. Só pode ser pastor, pastor Jaime, se primeiramente for o quê? Servo. O senhor não é pastor para ser servo, o senhor é servo para ser pastor. Você só pode ser salvo se primeiro for servo. Você só pode ser crente se primeiro for servo. Se não, pastor, não adianta. Aí tem crente que não é servo, tem maestro que não é servo, tem dirigentes que não são servas, tem obreiros que não são servos, tem pastores que não são servos. E está errado isso aí. Para eu poder ser alguma coisa, eu tenho que ser servo. E o servo não tem direito, o servo não tem vontade, o servo, ele não diz nada, o servo só obedece, e o servo cumpre a determinação do seu mestre. Senão não dá para ser servo. Eu queria que você olhasse para o seu lado e pergunte para essa pessoa: você é servo? Pergunte, por favor. Oh, que bonito. Todo mundo diz amém, né? Oh, Jesus. Aleluia. Irmãos, ou nós vivemos dentro do evangelho, ou do contrário, não damos para viver no evangelho. Nós estamos na última hora da igreja, irmão. Nós estamos. Os sinais que eclodem nesta última hora está dizendo categoricamente que Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar a noiva adornada, perfumada, a noiva que foi comprada, a noiva que vai se encontrar com o noivo nos ares, e nós vamos estar com o Senhor para todo sempre. Não tem mais tempo de não ser servo. Ou nós somos servos, ou do contrário, não servimos para estar na casa de Deus. Paulo começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem diz amém? Amém. E a palavra servo aqui é doulos. E doulos é um escravo que está a serviço do seu mestre. Quem diz as coisas é o mestre. Quem manda é o mestre.
É o centurião: Senhor, eu também tenho servos ao meu dispor. E eu digo para ele: venha, e ele vem. Eu digo: vá, e logo ele obedece. Eu digo: pare, e ele para. O Senhor também é autoridade. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado vai ficar curado, porque o Senhor é Senhor. Glórias a Jesus. Então, servo é doulos, doulos é escravo. E a etimologia de doulos vem de Del. E Del é uma pessoa que está algemada e aprisionada. Me diga uma coisa: uma pessoa que está algemada, pastor Jaime, vai fazer o quê? Nada. Então, quem é servo tem que estar algemado, aprisionado por Jesus Cristo. Quem conduz é Ele, quem fala é Ele, quem determina é Ele, quem manda é Ele, quem abre é Ele, quem dá ordem é Ele. Então levanta as mãos e glorifica o seu Senhor Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Então ele é servo, e como servo ele vai ter autoridade para reivindicar o seu apostolado. Bom, ele é servo e é chamado para apóstolo. Ele só pode ser enviado, ele só pode ser comissionado como apóstolo se ele for servo. A Bíblia diz: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Eu aprendi um hino quando era novo convertido que dizia: para subir tem que descer. E os obreiros, pastor Jaime, nessa atualidade, muitos deles não entendem essas coisas. Não entendem. Eu sou de uma geração depois um pouco do Senhor. E eu louvo a Deus pela geração que foi antes, porque prepararam o caminho para esta nova geração. Então, ter o Senhor conosco aqui, pastor Augusto Nicásio, eu estou sentindo a falta do pastor Augusto Nicásio. O pastor Augusto Nicásio é uma pessoa querida, um homem que tem 85 anos, mas ele, quando liga para mim, diz: meu pastor. Então, ele entende o que é ser servo. Ele sabe que não é a idade, mas é a condição. É a mesma coisa do Senhor, pastor. O Senhor é de uma geração que veio na minha frente muito tempo, mas eu louvo a Deus por tê-lo aqui. Então, o meu respeito com o Senhor é profundo, porque o Senhor preparou um caminho para que essa nova geração viesse. Então, Paulo é apóstolo porque ele foi comissionado por Deus. Ele sabe que vieram profetas, que vieram homens e mulheres de Deus. Ele sabe que Jesus Cristo padeceu, e que ele, como fariseu que perseguia, que trancafiava as pessoas, que batia nas pessoas, que quando vai para Damasco, ele se encontra com o Senhor, e a partir do encontro que ele tem com Jesus, ele deixa de ser perseguidor e torna-se servo. E como ele é servo, como ele obedece, como ele está literalmente ligado a um chamado, Jesus Cristo chama ele e comissiona: você, Paulo, agora, você vai ser agora apóstolo dos gentios. Aleluia. Como servo, ele é humilde, mas como apóstolo, ele fala com autoridade. Só pode ter autoridade quem for servo. Se não for servo, não tem autoridade nenhuma, porque ele sabe que o degrau que nos leva na ascendência do ministério, ou de alguém que é líder, começa debaixo, aprendendo, sendo útil, para que o seu Senhor olhe para o serviço dele e conclua que ele agora é um apóstolo de Cristo. Glórias a Jesus. Versículo 2.
Eu já falei que o tema de Paulo é o poder do Evangelho para todo aquele que crê. Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, continuaremos na presença do Senhor. Quem diz amém por isso? Amém. Quero convidar toda a igreja para se colocar de pé, por favor.